Trabalho da disciplina de Desenho Técnico e Geometria Descritiva do professor Moacir de Oliveira. Integrantes do grupo: Eduardo José Costa Filho, Lorenzo Volpe Betim e Paulo Vicente Radas Mafra. Iniciaremos falando sobre o que é a geometria descritiva. A geometria descritiva é a parte da matemática aplicada que tem como objetivo representar sobre o plano as figuras do espaço, ou seja, resolver problemas de 3 dimensões em 2 dimensões. Para conseguir esse objetivo, são usados processos construtivos, que permitem representar no plano a figura espacial de tal maneira que todo problema relativo a esta figura se possa interpretar sob sua representação plana. Gaspar Monge, cofundador da geometria descritiva, a definiu como sendo a parte da matemática que tem por fim representar sobre um plano as figuras do espaço, de modo a poder resolver, com o auxílio da geometria plana, os problemas que se consideram as 3 dimensões. Gaspar Monge, nascido em 1746 e falecido em 1818, foi um sábio desenhista francês que teve grande influência no final do século XVIII e início do século XIX. Foi um dos cofundadores da Escola Politécnica Francesa, criador da geometria descritiva e um grande teórico da geometria analítica. Ele pode ser considerado o pai da geometria diferencial de curvas e superfícies do espaço. Iniciaremos então falando sobre o que é o método de Monge, criado pelo Gaspar Monge, que consiste em 2 planos de projeção perpendiculares entre si, o plano horizontal e o plano vertical, no qual são ilimitados, onde são feitas as projeções das figuras que se quer representar em 2 dimensões. Os planos de projeções dos pontos são os planos verticais e horizontais, no qual pode ser chamado também de linha de terra ou o plano X e o plano Y. O que são métodos descritivos? São artifícios utilizados na busca de visões favoráveis à resolução gráfica de uma questão espacial. Método de rotação. Rotação é um dos métodos descritivos da geometria descritiva. Neste processo, roda-se um objeto, uma face, uma aresta ou um vértice do objeto, em torno de um eixo fixo, que é sempre uma reta, até que venha ocupar uma posição pretendida, mantendo-se fixo o sistema de projeção, plano horizontal de projeção e plano vertical de projeção. Método de rebatimento. Rebatimento é um caso particular de rotação. Rebater um plano sobre outro é girá-lo em torno da intersecção entre ambos, até que venham a coincidir. Quando se rebate um plano sobre um dos planos de projeção, considera-se o eixo de rotação como um dos seus traços, aquele que pertence ao plano de projeção sobre o qual ocorre o rebatimento. Método de mudança de planos. Este método consiste em modificar a posição de um dos planos de projeção, permanecendo fixo o outro plano. Há casos em que se necessita uma dupla mudança de planos para resolver um problema. Havendo uma mudança de plano, haverá uma segunda linha de terra, um segundo sistema de planos e um segundo sistema de projeção. Vistas ortográficas. As vistas ortográficas são as figuras resultantes da projeção cilíndrica ortogonal do objeto sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar com exatidão a forma do mesmo com seus detalhes, quais sejam as suas vistas: vista comum, vista seccional, vistas auxiliares e demais vistas. Vista comum é a vista que nós enxergamos através da imagem em 3D, ou seja, a imagem real do objeto. São aquelas obtidas à projeção de um objeto sobre planos de sua projeção, ortogonais entre si, que circunscrevem o mesmo. Existe também a vista frontal, que nós estamos vendo o objeto de frente, a vista superior, onde vemos o objeto de cima, e as vistas laterais, onde vemos o objeto de lado. Nenhuma dessas vistas estamos conseguindo ver o objeto em 3D, somente na vista comum. Possui também a vista seccional, ou seja, é a vista obtida quando se supõe o objeto cortado por plano secante convenientemente escolhido e removida a parte anteposta entre o plano secante e o observador. É praticamente uma vista onde o objeto é cortado sobre algum plano. E as vistas auxiliares são vistas obtidas sobre os planos auxiliares, ou seja, também é a vista 3D, é onde vemos com exatidão a imagem total, ou seja, é como se o objeto estivesse na nossa frente, é uma vista totalmente real.
Perspectiva bimétrica, também conhecido como perspectiva dimétrica, é quando dois de seus eixos se projetam pelo plano com ângulos iguais. Também tomar cuidado com o coeficiente de redução nos planos horizontais na hora de produção do desenho. Perspectiva cavaleira é quando se vê a face frontal do desenho com a verdadeira grandeza e o fundo distorcido de acordo com o ângulo da fugante em relação ao plano horizontal. O coeficiente de redução seria, para um ângulo de 30 graus, redução de 1/3, para o ângulo de 45 graus, redução de 1/2, e para ângulos de 60 graus, redução de 2/3. Perspectiva isométrica, com o ISO relacionado à igualdade. É quando uma projeção axonométrica tem seus eixos distribuídos de forma igual, formando um ângulo de 120 graus entre eles. Para obter uma visão isométrica do desenho, pegue ele reto, de face reta, mova 45 graus na linha vertical e aproximadamente 35 graus na linha horizontal.